Edição Extra Tele Brasil Notícias. Olá, estamos começando o Tele Brasil Notícias em edição extra, atendendo a inúmeros pedidos que nos solicitaram que apresentássemos esta edição. Então fica aqui o agradecimento à sua audiência e desde já desejando a você que tenha boas festas. Turismo. Vamos agora falar de turismo, viagens nesta época de férias escolar. Justamente você vai usar aí seu automóvel, o quarto guia consumidor turista é destinado para você. Sim, você que vai aí viajar pelas estradas brasileiras. A cartilha do Ministério da Justiça de São Paulo e também do Ministério do Turismo traz muitas orientações importantes para melhorar a relação de consumo nesse setor. Vamos conhecer mais de perto essas orientações. Pegar a estrada e curtir as férias com a família e conhecer destinos turísticos pelo Brasil. Muita gente está aproveitando as ótimas condições das rodovias e optando por viajar de carro. É o caso da Sabrina. A gente viaja muito pelas rodovias federais, então a gente viaja visitando os parentes e também gosta muito de viajar de carro, né? É uma tradição familiar já. Mas, antes da viagem, uma revisão mecânica no veículo garante um passeio seguro. Essa é uma das dicas do Guia Consumidor Turista, viajando de carro. O material ajuda o usuário a entender as concessões de rodovias e os direitos do motorista. Reúne orientações para aprimorar as relações de consumo. Explica os tipos de serviços que são oferecidos de acordo com a necessidade, quando há algum problema durante a viagem, como socorro mecânico, atendimento médico, serviços de guinchos. A publicação esclarece ainda sobre a cobrança do pedágio. Informa que a tarifa cobrada é para que a empresa obtenha receita para a prestação dos serviços. E cita também os atrativos turísticos que podem ser conhecidos no percurso. Essa cartilha te mostra tudo o que você precisa para ter uma viagem com mais segurança. Vamos falar do setor de turismo que está em festa, porque tivemos aí já no início agora deste ano, uma média de mais de 1 milhão de turistas nesses 5 meses que estão movimentando a economia nacional. Já é a terceira vez que a argentina Rocio vem passar férias com a família no Brasil. Além do Rio de Janeiro, eles já visitaram Maceió, Fortaleza e Florianópolis. O que mais gosta por aqui é a combinação da paisagem com a alegria das pessoas. La combinación del paisaje y la alegría de la gente. A filha Candelária, de 11 anos, prefere as praias. Cuando está el sol me encanta porque es celeste, azulita, hermosa, la arena bien blanca, finita, preciosa. Mais de 1 milhão de turistas estrangeiros visitaram o Brasil nos 5 primeiros meses do ano. O número é o dobro do registrado em todo o ano passado. Foi a maior quantidade de visitantes internacionais no país desde 2020, no início da pandemia, quando 1.800.000 pessoas entraram por aqui com visto de turista. O levantamento foi divulgado pela Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, com dados da Polícia Federal. O estudo mostra ainda que de janeiro a maio foram criados ou retomados 84 voos internacionais. Até fevereiro do ano que vem, a previsão é de um acréscimo de 122 voos de 17 países. Além disso, a Embratur tem intensificado campanhas de promoção do Brasil nos Estados Unidos e na América do Sul. Vamos falar agora da cidade de São Paulo, que foi eleita pela revista Times um dos melhores destinos do mundo para se visitar este ano. Vamos observar. A publicação destaca São Paulo como cidade mais cosmopolita do Brasil, que está retomando o turismo depois das dificuldades durante a pandemia. A lista cita 50 destinos extraordinários para explorar. Ao lado da capital paulista estão lugares como as Ilhas Galápagos, no Equador, e a região da Calábria, na Itália, além de cidades como São Francisco, Marsella, Copenhague e Nairobi. Época de férias, época de viajar com crianças, mas
preste bem atenção nas orientações, porque é necessário estar bem preparado para que não haja contratempos na questão de documentos para que possa realizar o embarque. Wellington e Camila chegaram em Brasília com os filhos vindos do Texas, nos Estados Unidos, e eles dizem que a viagem foi organizada com antecedência para evitar dores de cabeça. A gente começa a separar as coisas 2 meses antes. Aí a gente confere a documentação, o passaporte dela, por exemplo, venceu 1 mês antes da viagem, teve que renovar. Então, assim, tem que estar bem atento bem antes, porque senão chega em cima do dia e é complicado. Se você é pai, mãe ou será responsável por viajar com criança, já sabe que os cuidados e a atenção devem ser redobrados. Tanto para a segurança quanto para o bem-estar dos pequenos, é preciso que tudo esteja organizado previamente, antes do embarque. Principalmente nesse período de férias, quando o movimento nos aeroportos se intensifica. No site da ANAC é possível consultar toda a documentação necessária para embarcar com crianças e adolescentes. Os menores com até 12 anos incompletos poderão embarcar apenas com uma certidão de nascimento. Caso a criança já tenha completado 12 anos, a apresentação da carteira de identidade ou de outro documento oficial com foto é obrigatória. Em voos internacionais, é necessário o passaporte ou o RG com foto recente para viagens entre os países do Mercosul. Além disso, é necessário conferir as exigências de vacinas e apresentar o certificado internacional de vacinação. E uma novidade: a partir de agora, passageiros menores de idade devem viajar ao lado de pelo menos um dos pais ou um responsável, mesmo quando não for feita a compra do assento marcado. A gente quer trazer que isso seja feito antes, né? Que isso, a reserva, quando haja aquisição da reserva, o adulto fique tranquilo que ele vai viajar junto do seu filho, né? O pai ou a mãe vai viajar acompanhado do seu filho na cadeira ao lado. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022, na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Vamos falar agora justamente as cataratas do Iguaçu, que foram eleitas a 7ª maravilha do mundo no ranking internacional da plataforma de turismo da TripAdvisor. O maior conjunto de quedas d'água do mundo se destacou ao lado do Coliseu de Roma e também da Torre Eiffel de Paris. Só neste primeiro semestre, por incrível que pareça, foram 500 mil turistas que visitaram esta atração. Vamos observar. Só neste primeiro semestre foram 500 mil turistas, gente que veio de 129 países e, claro, de todo o Brasil. Por ano, são pelo menos 2 milhões de visitantes. Aqui a gente vê a presença de Deus em todos os momentos, na natureza, nas águas, e fomos presenteados com o arco-íris. Vale muito a pena, você e sua família, todo mundo, vale muito a pena, porque é muito lindo. Francisco, turista argentino, veio conhecer o Parque do Iguaçu no lado brasileiro. Disse que as cataratas passam uma energia maravilhosa nos dois países. As cataratas do Iguaçu, uma das principais atrações do mundo, acabam de ser eleitas a 7ª maravilha do mundo, no ranking global da plataforma turística TripAdvisor. De fato é uma maravilha do mundo e só vindo aqui para poder ter noção do que é, né? Porque você fica no imaginário, pensando uma coisa, você chega aqui, é um deslumbre completamente diferente. O
O maior conjunto de quedas d'água do planeta na fronteira do Brasil com a Argentina e o Paraguai está dentro do Parque Nacional do Iguaçu, uma unidade de conservação federal. Ali também funciona um grande laboratório a céu aberto. Até 2018, foram mais de 300 pesquisas com a fauna e a flora locais. A biodiversidade é um atrativo à parte. A beleza natural facilita o desafio de transformar visitantes em aliados da preservação ambiental. Esquece um pouco da cidade e vive isso daqui, que realmente é o que faz sentido da vida. Chegou agora o nosso momento de falarmos de turismo. Sim, o número de voos internacionais para o Brasil cresceu em junho. Inclusive, superou a marca de 3,8 mil chegadas. Mais de 1 milhão de turistas com vistos visitaram o país somente no primeiro semestre. É lógico que a expectativa é de que esses números cresçam ainda mais rapidamente agora na segunda metade do ano. Vamos observar. A estudante colombiana Maria José Londonho veio pela primeira vez para o Brasil e está na expectativa para conhecer o Rio de Janeiro. Para Rio. Já o chileno Albert Maisburger voltou ao país para visitar amigos em São Paulo. Um levantamento da Embratur, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, mostra que a oferta de voos internacionais para o Brasil está crescendo. Mesmo em junho, um mês tradicionalmente fraco para o setor, houve aumento de 7% em relação a maio. Na comparação com junho do ano passado, a oferta de voos foi 4,5 vezes maior. Apesar do crescimento, o número de chegadas de voos internacionais ao Brasil ainda está abaixo do período pré-pandemia. De acordo com a Embratur, a malha aérea internacional opera atualmente com cerca de 76% da capacidade registrada em 2019. O presidente da Embratur espera que o país retorne ao patamar pré-pandemia no prazo de 1 ano. Ultrapassamos a barreira recentemente de 1.200.000 turistas internacionais. Nós temos uma ferramenta de inteligência chamada Global Data, que diz que chegaremos a 4 milhões de turistas até o final deste ano. Estamos trabalhando para alcançar essa meta e acreditamos que logo no primeiro semestre de 2023, até o final do primeiro semestre de 2023, voltaremos aos números pré-pandêmicos, que foi um número de 6.500.000 turistas estrangeiros visitando o Brasil. Vamos agora falar então de Brasília. Sim, porque nos arredores de Brasília, produtores rurais não perdem tempo. Eles acabaram descobrindo um novo nicho. Estão apostando nesse novo nicho e também no turismo. São visitas que unem lazer, gastronomia, interação e sustentabilidade no próprio campo. Um exemplo está no morango, que é a fruta da estação. E as chácaras aproveitam, então, a fartura da safra e abrem as portas para receber esses turistas de todas as idades. Vamos ver nesta reportagem da Graciele Bittencourt e também do Daniel Hiroshi. Durante o período de férias escolares, a tranquila propriedade da família Fukushi se transforma num espaço de lazer para a criançada do Distrito Federal. É que a chácara, que fica em Braslândia, se abriu para o chamado turismo de experiência. Você pode vir aqui colher o morango diretamente do pé e você tem 40 minutos para comer à vontade e depois a gente pede também para colher só o que for consumir agora e o que for levar para casa, para evitar desperdício. Elas amam morango. E aí toparam de cara. A gente vai fazer suco de morango, sorvete de morango, torta de morango. Deixar para comer alguns morangos e um bolo de morango. Com a agenda de visitação já lotada para as próximas semanas, o turismo rural se tornou a segunda fonte de renda do João, que foi um dos primeiros a apostar na produção de morangos orgânicos no DF. Morango tem que ter brilho. Aqui em casa, nosso morango, até morango verdoso, assim, tem brilho. Morango saudável tem brilho. Não fica aquela cor fresca. Não pode ver que parece que foi ilustrado, assim, brilha, né? Morango saudável tem brilho. E é saborosa também.
O pai sempre teve esse sonho assim de receber as pessoas aqui, porque também no Japão tem esse costume, né? E aí eu topei essa ideia dele e está sendo muito gratificante. Dá um prazer de trabalhar com a minha atividade, né? Sou feliz, né, com o que eu faço. Eu quero convidar você para fazer um passeio por um dos mais tradicionais parques urbanos do país, que é o Parque da Aclimação aqui em São Paulo. Ele nasceu como um sítio privado ainda no século XIX. Hoje, se olharmos bem, ele representa a resistência do verde da Mata Atlântica em meio ao concreto da maior cidade do nosso país. Vamos observar. Dos parques mais charmosos de São Paulo. Um cenário propício para contemplar a natureza, relaxar e também se divertir. Sempre venho aqui, sempre faço exercício, corro tudo. A gente está olhando aqui os cisnes comendo os peixes. É muito bonito. O Parque da Aclimação fica na região central de São Paulo. São 112 mil metros quadrados que reúnem espaços para caminhadas e passeios de bicicleta, concha acústica, quadra de esportes, parquinho para crianças e muitas áreas verdes. Foram catalogadas 111 espécies animais. Aos finais de semana, cerca de 30 mil pessoas visitam o parque. É um parque bastante interativo, um parque urbano, um parque que traz muita gente morador e de fora. Uma região bem estruturada, né? Então tem muita gente boa no parque aí. Ivani está a passeio na cidade e para ela o parque é parada obrigatória. Todos os dias, 8 horas da manhã eu estou aqui, não tem horário para sair. Sério? E o que a senhora faz aqui? Anda, corre? Ando, já fiz ginástica aqui, já fiz ali, faço pedalinho, faço o que eu posso aqui. Quando eu canso, descanso, aí começo a dar massagem nas pernas aqui, ó, conforme eu estou fazendo. E assim eu curto meus dias aqui em São Paulo. A origem do parque está em um jardim do final do século XIX, criado por Carlos José Botelho, um médico de Piracicaba que adquiriu as terras. Ele queria reproduzir aqui o Jardim da Aclimatation de Paris, cidade onde estudou. E o resultado na época ficou bem parecido. Tinha até um zoológico com animais exóticos. Elefantes e camelos chegaram a viver aqui. Toda essa área, no final dos anos de 1930, foi adquirida pela prefeitura, que criou o Parque Municipal da Aclimação. E ao redor, o bairro que levou o nome do parque também foi se desenvolvendo a partir desse período. Nos anos de 1980, o Parque da Aclimação foi tombado pelo CONDEFAT, o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico, e desde então continua sendo uma área preservada dentro da cidade de São Paulo. E a primeira vez que eu vim no meu apartamento, que aqui em frente, que eu abri a janela, eu falei, aqui que eu vou ficar o resto da minha vida. Isso já fazem 27 anos praticamente, né? E é um privilégio morar aqui, né? Em São Paulo, ter um lugar desse, nossa. A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Turismo. Vamos falar agora de São Paulo e dos mercados municipais. Todos nós vamos aos mercados municipais, né? Mas vamos falar de um mercado que tem mais de 70 anos, exatamente, que é o mercado municipal na região da Lapa, que oferece lojas com variedades e também aromas e diversos sabores. Vamos observar.
A banca Diamante da Lapa, a verdadeira joia é o tempero. São mais de 70 sabores exclusivos feitos pelo José, que trabalha há 20 anos no mercado da Lapa. A gente trabalha aqui há muito tempo, né? Vai experimentando em casa, fazendo as alquimias em casa e traz aqui para vender para vocês, né? Apresentar para vocês uma boa qualidade de tempero e umas receitinhas boas que eu faço em casa. O Mercado Municipal Rinaldo Rivetti, mais conhecido como Mercado da Lapa, foi inaugurado em 1954 neste prédio de forma triangular, que abriga hoje quase 100 lojas. Entre peixarias e açougues, queijos e salames e até itens de jardinagem, o espaço oferece uma variedade de produtos. Para não se perder entre tanta coisa, o José Luiz trouxe uma lista de compras. Hoje eu comprei queijo parmesão, queijo Gouda, mussarela e vou comprar outras coisas que a esposa pediu, né? Na esquina da azeitona, o fruto chama atenção. São mais de 20 opções. Um negócio de família que funciona neste box desde que o Mercado da Lapa inaugurou 68 anos atrás. Era pai que vinha com os filhos, hoje é os filhos, é neto e continua vindo essa tradição. Quando eles precisam de alguma coisa nesse setor, eles sempre procuram a gente aqui do Mercado da Lapa. E no meio de tantas cores e sabores, tem um cheirinho que se destaca, o do café moído na hora. Há quase 30 anos, a Lúcia montou essa banca e trouxe uma máquina de café expresso. Na época, uma novidade aqui no Mercado da Lapa. Mas o maior atrativo, desde então, é o cafezinho moído na hora. Uma delícia, muito bom. Os primeiros clientes do mercado foram os imigrantes europeus que encontravam no local os produtos de suas terras. Hoje, além dos moradores da Lapa, o espaço atrai quem vive em outros bairros. A Diva vem de Pirituba toda semana fazer compras aqui. Eu já fui em qualquer outro mercado, mas de uma coisa eu tenho certeza, aqui tem tudo que você procura. Dá tempo para sair aí com as mãos cheias. É, e os bolsos vazios. Vamos falar de parques. A semana passada falamos do Parque da Aclimação. E a semana vamos falar do Horto e também do Parque da Serra da Cantareira. Um local bonito, tradicional. Mas vamos conhecer mais de perto na reportagem as informações que mostram ali, inclusive com mais detalhes, o que você pode com a sua família aproveitar nesses parques. O Horto Florestal, na zona norte da capital, é um refúgio na natureza para visitantes e para quem vive pertinho do parque. Todos os dias estou vindo fazer essa caminhada, né, aproveitar esse momento de mais tranquilidade, assim, para contemplar, para apreciar, meditar. Importante. O parque tem um tamanho de 32 campos de futebol, com áreas para esporte e várias opções de lazer. São 3 lagos cercados de muitas espécies nativas da Mata Atlântica, como a palmeira jussara. Tem também plantas exóticas, como o pinheiro do brejo, importado da Flórida, e até exemplares de pau-brasil. Aqui no Horto a gente tem uma grande biodiversidade, né? Tanto de fauna como de flora. Aqui na fauna nós podemos sempre observar os gansos e os patos, nós temos os 2. Há também outros animais como sagui, macaco prego, porque como ele está muito próximo do Parque Estadual Cantareira, então há sempre essa transição de animais. Uma das principais atrações do Horto é o Museu Florestal Otávio Vecchi, que fica neste casarão do século passado. O piso, original de 1930, é feito com vários tipos de árvores brasileiras. É possível ver também esta xiloteca, um arquivo de madeiras de várias espécies. No parque também fica este casarão colonial, que já foi sede do Serviço Florestal e casa de verão de muitos governadores do estado. Na década de 40, Adhemar de Barros, então governador, visita, né? E acha tão bonito o casarão que desaloja o diretor e passa a ser um palácio de verão do governo. Por aqui começam algumas das trilhas do Parque da Serra da Cantareira. A principal delas é a da Pedra Grande. E de volta são mais de 6 quilômetros.
Alguns trechos bem íngremes, mas cheios de recompensas, como este lago natural e, claro, a Pedra Grande. E aqui é o ponto mais alto de visitação da Serra da Cantareira. São 1.010 metros de altura. E daqui, olha só, é possível ver bem a cidade de São Paulo. Estou gostando bastante daqui, primeira vez que eu venho. Eu ia só no Horto, daí eu vi que é do lado, aí eu decidi subir para cá. É cansativo, mas a subida compensa. Muito bem, que o Rio de Janeiro é bonito, todos nós sabemos. Mas vamos falar agora das visitas ao Rio de Janeiro. Justamente por um detalhe bastante importante, que a cidade acabou de ser escolhida como o melhor destino do mundo para se ver o pôr do sol. Vamos observar. Acaba de ser escolhida como o melhor destino do mundo para ver o pôr do sol. Além do Rio, 3 cidades brasileiras foram citadas na pesquisa do Booking, uma plataforma online de reservas de viagens, por mais de 48 mil viajantes internacionais. Jericoacoara, no Ceará, aparece em 4º lugar, Búzios, também no estado do Rio, ficou na 6ª posição e Salvador, na 8ª. Vamos agora falar dos parques estaduais, porque 2 parques estaduais da Serra Gaúcha vão receber investimentos privados pelos próximos 30 anos. O leilão, que inclusive teve o apoio do BNDES. Vamos observar quais são esses parques. Os parques do Caracol e do Tainhas, na Serra Gaúcha, vão ficar por 30 anos sob gestão da iniciativa privada. O consórcio Novo Caracol ganhou a licitação com a oferta de R$ 150 milhões e 5 centavos. Pelo contrato, o grupo vencedor terá que investir nos 6 primeiros anos cerca de R$ 47 milhões em obras de modernização e ampliação. Mostrar que é possível, sim, a iniciativa privada fazer um projeto que gere renda, gere riqueza e gere inclusão social. O Parque Estadual do Caracol, no município de Canela, abriga rios, quedas, cascatas e muita trilha. É a natureza convidando para o turismo de aventura. Para atrair mais visitantes, cabe aos novos gestores oferecer melhores serviços e um bom atendimento. Matas com araucárias, belas paisagens e uma variada fauna e flora. O Parque do Tainhas, próximo a Gramado, vai oferecer atividades aquáticas e de hospedagem. Nós temos uma solução em escala para a questão ambiental brasileira, através de concessões de floresta, e tem uma solução do ponto de vista de educação e desenvolvimento do entorno, que são os parques. Essa é, muito resumidamente, a estratégia que está por trás da formação da nossa carteira de ativos ambientais. De um parque bastante interessante aqui em São Paulo, que é o Parque do Tietê, que oferece opções de lazer e cumpre também um papel importante no meio ambiente que é necessário. Vamos observar. O Parque Ecológico do Tietê é um dos maiores da Grande São Paulo. Conecta bairros da Penha e de São Miguel Paulista, na Zona Leste, até Guarulhos. São 14 milhões de metros quadrados, cheio de opções de atividades. É um parque que oferece diversos serviços, né? Na área cultural, de esporte, ambiental também. Temos aqui o Museu do Rio Tietê, Salão de Curiosidades, campos de futebol, temos o Centro de Educação Ambiental. E com tanta coisa para fazer, o jeito é aproveitar. Para mim é demais, eu considero o meu quintal, porque saio dali, estou aqui rapidinho, 5 quilômetros de pedalada, daí tem as trilhas que são muito boas. Uma das principais opções de lazer é o pedalinho. Todo mundo fica bastante curioso para passear nesse cisne gigante. E é uma oportunidade para conhecer o lago de perto e admirar a natureza. Além de toda a diversão, o parque tem grande importância ambiental. É uma reserva da Mata Atlântica e foi inaugurado em 1982, no contexto de combate a inundações. O parque fica na área de várzea do Rio Tietê e ajuda no escoamento da água para diminuir as enchentes na marginal. Ela, em sua primeira função, é uma várzea, a preservação de área natural dentro de um projeto, né, para fazer essa preservação da área. E a gente conta também com a área de preservação de Mata Atlântica e da fauna presente aqui no parque, principalmente que as pessoas mais vêm para ver são as capivaras, macaco prego, coati, são os que mais estão presentes aqui na nossa fauna.
A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Telebrasil Notícias. A informação na medida certa. Turismo. Chegou o momento de falarmos de turismo, que no Brasil o turismo cresce a cada momento e cresceu 34% no primeiro semestre deste ano, comparando-se ao período do ano passado. Vamos ver com mais detalhes. Matar saudade da praia do Iguape e das belezas de Fortaleza. Paisagens que não saem da cabeça e criam expectativa em Letícia, que vai ficar 5 dias na capital cearense. É uma viagem bem rápida, mas é uma viagem que a gente tenta aproveitar um pouco de tudo, né? Aproveitando um pouco da praia também, né? Que aqui a gente não tem. Assim como a Letícia, muitos brasileiros decidiram tirar a mala do armário para curtir um merecido descanso. Decisão que aqueceu o setor turístico. No primeiro semestre deste ano, o faturamento do turismo do país chegou a 94 bilhões de reais, quase 34% a mais do que no mesmo período do ano passado. Apenas em junho, o turismo brasileiro cresceu 32% e arrecadou 16 bilhões e 400 milhões de reais. O maior crescimento foi o do setor de transporte aéreo, que teve faturamento de 5 bilhões e 100 milhões de reais. O valor é quase o dobro de junho de 2021. O transporte rodoviário cresceu 15,5%. Já no transporte por água, a alta foi de 11,6%. Também foi registrado aumento no setor de alojamento e alimentação, com arrecadação de 4 bilhões e 600 milhões de reais em junho, um crescimento de mais de 25% quando comparado ao mesmo mês de 2021. No Ceará, a lotação de hotéis em janeiro e julho deste ano, a alta temporada, foi igual à de 2019, antes da pandemia. E a expectativa é que no segundo semestre o estado receba ainda mais turistas. Começamos a ter novamente os congressos, as feiras, seminários, reuniões de empresas que também estão represadas, acumuladas ao longo desses 2 últimos anos. Nosso Brasil é muito rico em turismo, né? Então a gente tem que prestigiar o nosso país. E a gente fala, antes de encerrarmos, inclusive da rua 13 de Maio, que é uma rua bastante tradicional, no bairro da Bela Vista, em São Paulo. Lá você encontra aquelas cantinas italianas, a festa da Carupita e também a presença do bairro do Bexiga aqui em São Paulo, que guarda muitas tradições do povo negro e muitas histórias também italianas. Vamos observar. O nosso passeio começa na escadaria do Bexiga, que liga o Morro dos Ingleses à Rua 13 de Maio. A rua leva o nome do dia da assinatura da Lei Áurea em 1888, criticada pelo movimento negro quanto à pretensão de extinguir a escravidão no Brasil. Todo ano, o Bloco Afro-Brasileiro de Mulheres, Ilu Obadmin, promove a lavagem simbólica da escadaria como forma de protesto. Todo carnaval, os blocos de rua tomam o bairro. E as cantinas italianas ficam abertas o ano inteiro. Uma das mais tradicionais, a Cantina da Concheta, foi criada por Walter Taverna, que costumava bater tampas de panela pelo restaurante. Fundador do Bloco dos Esfarrapados, criador do Bolo do Bexiga, que comemora o aniversário de São Paulo, e articulador social, ele morreu faz 3 meses. Porque tudo que ele criou, que ele inventou, que ele inseriu dentro da cantina é dentro das invenções da cabeça dele, no universo dele, aquilo que ele ia percebendo no dia a dia, na necessidade dos clientes, da necessidade do bairro. Com opções de baladas para quem gosta de rock and roll e de brasilidades, o bairro também abriga o tradicional Samba da 13. Desde 1974, Namur recebe músicos para honrar a história musical do bairro. Milhares de pessoas compareceram ao retorno da roda depois da pandemia. Com reclamações de moradores e proibido pela prefeitura, o samba saiu da 13 e foi para as imediações.
começamos tocando para uma mesinha, para o filho, para a filha, né? O irmão, e muitos amigos falavam, meu, já era, isso aí não dá mais certo, você está muito saudosista, deixa quieto, nós vamos insistir. E graças a Deus a gente chegou a pôr 7.000 pessoas na rua. Em 12 de setembro, exatamente o cartão postal da cidade, que é símbolo cultural de São Paulo, o Teatro Municipal completou 111 anos. Vamos observar. Símbolo da manifestação artística paulista, o Teatro Municipal de São Paulo foi inaugurado em 1911. É um projeto do arquiteto Ramos de Azevedo. Imponente ao estilo renascentista, com traços da arquitetura barroca e Art Nouveau, a obra transformou a cultura brasileira. Essa história é contada na série Teatro Municipal Memória Viva de São Paulo. 1910, 11, a cidade vai viver uma verdadeira revolução. Essa vontade, inclusive, de se ter uma casa de ópera na cidade, adveio dessa economia cafieira, do progresso. O Teatro Municipal é um teatro de ópera. É um teatro que permite a montagem do espetáculo mais complexo que existe. Por essa casa de espetáculos passaram por mais de um século milhares de artistas clássicos e contemporâneos, nacionais e internacionais. Peças, shows, orquestras, poesias e incontáveis manifestações de aplausos. Também foi palco da Semana de Arte Moderna, símbolo do modernismo no Brasil. Passou por 3 grandes reformas e em 2012 ganhou mais um espaço, a Praça das Artes. Em 111 anos, o Teatro Municipal de São Paulo preserva a história e ainda é uma das maiores casas de ópera do Brasil. A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Turismo. Vamos falar agora das ruas de São Paulo. Um passeio aqui pelo bairro da Liberdade, por exemplo, ele tem gastronomia, cultura e curiosidade. Tudo sobre um pedacinho do Japão que acontece aqui no Brasil. Hoje você me acompanha por uma rua pequena, mas muito interessante. A Tomás Gonzaga, no bairro da Liberdade, que reúne a maior comunidade japonesa de São Paulo. São pequenos bares, karaokês e restaurantes. A gente encontra o tradicional prato japonês feito de macarrão, carne de porco e legumes aqui no Lamen Caso. No restaurante aqui nós trabalhamos com 3 sabores de sopa, que seria o sabor de miso, de shoyu ou shio, né? E fora o macarrão e o caldo, vem os complementos como o chashu, que é a carne, né? A carne suína, e outros ingredientes como a cebolinha, o broto de feijão, o broto de bambu, né? E o ovo. Itadakimasu. Na altura da Avenida da Liberdade, o lugar onde funcionava uma fábrica de explosivos se tornou espaço de descanso, o Largo da Pólvora. A decoração oriental do bairro se deve a luminárias instaladas em 1970 pela Associação Cultural Japonesa de São Paulo. O jardim na Rua Galvão Bueno é mantido pela Associação Cultural e Assistencial da Liberdade. Tem um bambuzal e um tanque de carpas em cima da movimentada Avenida 23 de Maio. Onde hoje fica a Praça da Liberdade estava o Largo da Forca para a execução de penas de morte. A estátua da Madrinha Eunice homenageia a fundadora da escola de samba Lava Pés em 1937. Por aqui a comida de rua é opção farta.
E com uma unidade em frente à praça ou de volta na Tomás Gonzaga, o restaurante Eat Asia mais Hello Kitty vende hambúrguer de Wagyu, a carne nobre de boi japonês e doces. Tudo leva a cara da gatinha ícone pop japonesa. Muito bem, vamos falar também de produtos gostosos como queijo, que é produzido de forma artesanal e que contam agora com 2 selos de garantia. A medida deve aumentar inclusive a formalização dos produtos, além de agregar o valor à mercadoria e assegurar a qualidade ao consumidor final. Então vamos comprovar. Em São Roque de Minas, no oeste do estado, um tesouro, a nascente do rio São Francisco, que nasce na região e leva água e vida por outros 4 estados antes de desembocar no mar. Mas não é só esse presente da natureza que marca a região. As condições do pasto, da altitude e do clima, aliados à dedicação dos produtores, resultou nesta delícia, o queijo canastra. O canastra é muito conhecido pelos brasileiros. Ele tem essa casca mais amarelada e mais grossa, mas é mais macio por dentro e muito saboroso, tanto que conquistou o paladar dos consumidores em outros países e ficou em primeiro lugar numa avaliação feita por uma plataforma mundial de viajantes de todo o mundo que indicam as melhores comidas típicas. Neste ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento regulamentou o selo Arte e o selo Queijo Artesanal. A regulamentação beneficia os produtores pelo reconhecimento dessa característica de artesanalidade do seu produto e também beneficia os consumidores pela possibilidade de acesso a produtos de qualidade com essa diferenciação. O Hugo é produtor do queijo Roça da Cidade, uma marca com mais de 20 anos de tradição. O canastra, produzido pela família do Hugo há 5 gerações, já possui o selo Arte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, uma certificação que estimula o trabalho formal dos produtores no país e torna o queijo canastra ainda mais conhecido. Garante a qualidade desse processo de produção, desde a inocuidade do nosso rebanho, através da parte de sanidade dos animais, até o processo final de expedição desses queijos. Vamos falar agora dos museus, porque existe aqui no Brasil um museu que conta a história da água. Ele fica no interior de São Paulo, lá em Piracicaba. E é a segunda cidade do país a ter esta água tratada. O museu passou por grandes reformas e está recebendo cerca de 10 mil pessoas nos finais de semana. Mas vamos observar as informações na reportagem da TV Claré. O Museu da Água de Piracicaba está de portas abertas novamente. O local está pronto para, mais uma vez, receber o público da cidade e região. O museu, que faz parte do SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, foi fechado para reparos e cerca de R$15 mil foram gastos entre materiais e mão de obra. São pequenos reparos que são feitos, periódicos, a fim de que nunca haja necessidade de uma grande intervenção. O prédio histórico foi construído entre 1885 e 1887, fazendo com que Piracicaba fosse a segunda cidade do país a ter água tratada. Por aqui eram captados 250 litros de água por dia, sendo distribuídos às primeiras casas do município. Agora, o local abriga um museu dedicado exclusivamente a este bem tão precioso. O local ainda conta com as bombas originais da época de sua inauguração, vindas da Alemanha. Ambas funcionaram até 1940, quando foram substituídas por novos equipamentos. Além disso, o espaço do aquário traz um pouco da história do Rio Piracicaba. Os aquários que nós temos aqui são de peixes só da bacia do Rio de Piracicaba, então também são muito bem cuidados, né? A gente tem uma atenção especial para isso. Mas vamos falar agora da meta que o Brasil ampliou em mais de 40% o número de praias e marinas certificadas com a bandeira azul. Isto é a maior premiação global dedicada à gestão ambiental desses atrativos turísticos. Então vamos conhecer. Ao longo do litoral brasileiro, diversas praias unem beleza com preservação ambiental, uma combinação que recebeu reconhecimento internacional
40 praias e marinas do país ganharam a condecoração de Bandeira Azul, que é a maior premiação global dedicada à preservação de áreas litorâneas. É sinal que tem alguém fiscalizando, tem alguém sinalizando que está apta ou não a usar, a estar tomando banho e usufruindo das nossas praias com qualidade. Eu acho que não só para a gente, como turistas, como para o meio ambiente geral, para os animais, para as espécies marinhas, eu acho que essa bandeira é um reconhecimento internacional de que o Brasil, né, tem trabalhado para melhorar a questão da poluição, a questão da preservação ambiental. Acho excelente. Quanto mais praias certificadas, melhor para o Brasil. A certificação de Bandeira Azul é concedida por um júri internacional que analisa diversos critérios, como gestão ambiental, qualidade da água, turismo sustentável e responsabilidade social. Essa análise é feita a cada ano para verificar como praias e marinas em todo o mundo estão sendo conservadas. Esse ano, o Brasil ampliou em 42% o número de praias e marinas certificadas com a Bandeira Azul. 9 novas praias e 5 marinas passaram a fazer parte da lista. E outras 20 praias e 6 marinas tiveram as condecorações renovadas. Agora, no total, 29 praias e 11 marinas brasileiras são consideradas Bandeira Azul. Entre elas estão as praias do Forno e de Itaúna, no estado do Rio, a de Cumbuco, no Ceará, a do Patacho, em Alagoas, e as de Barra Velha e de Pissarras, em Santa Catarina. No ranking nacional, o estado catarinense aparece em primeiro lugar, com 17 praias e marinas certificadas. Em seguida, vem o Rio de Janeiro e a Bahia, com 3 condecorações para cada estado. A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa. Porque Minas Gerais foi o segundo estado mais procurado pelos turistas o ano passado. Os dados são do IBGE e do Ministério do Turismo. Desde maio de 2021 até agosto deste ano, o setor foi responsável pela geração de nada menos que 100 mil empregos entre os mineiros. Vamos à reportagem da Rede Minas de televisão. O levantamento mostrou que 11,4% das viagens tiveram Minas como destino. O estado ficou na frente da Bahia e do Rio de Janeiro e apenas atrás de São Paulo, com 21% das viagens. Entre os destinos mais procurados estão Ouro Preto e seus distritos, como Lavras Novas e São Bartolomeu, o distrito de Monte Verde, em Camanducaia, no sul de Minas, e a região da Serra do Cipó. Para atrair gente de todo o país, Minas conta com atrativos como a farta culinária, muita história e cultura, belas paisagens e um jeitinho acolhedor de receber quem vem de fora. A gente tem aí as montanhas mineiras muito bonitas, mas a gente começou a sair de trás delas e começamos a falar cada vez mais e levar a nossa mineiridade, o nosso acolhimento, a nossa cozinha mineira, a nossa natureza, as nossas águas, a nossa cultura. Então, com certeza, a gente tem dentro desse programa ações de promoção e marketing tão fundamentais para todo mundo conhecer a nossa história, a nossa cultura. Outro dado do IBGE revela que, em agosto de 2022, Minas teve um crescimento na atividade turística de 40,8%, bem acima da média nacional, que foi de 22,8%. Números favoráveis que também se refletiram diretamente na geração de emprego e renda. Segundo dados do CAGED, Minas criou, desde o ano passado até agosto de 2022, aproximadamente 100 mil novos empregos no setor de turismo. Eu acredito que a gente agora, cada vez mais, sabendo da importância desse coletivo, dessa construção conjunta e sabendo da importância do turismo no desenvolvimento social, territorial e econômico, a gente construir juntos aí cada vez políticas públicas mais fortes e a gente quer crescer cada vez mais. A pesquisa do IBGE mostrou que o ecoturismo e também o turismo, aquele de aventura, tiveram um aumento de 5%. Isso representa que cada 100 turistas, 99 fizeram viagens dentro do Brasil, que aliás
é uma coisa importante para o crescimento econômico e também para o benefício da nação. Montanhas, cavalos, trilhas, cachoeiras em uma área de 130 hectares com infraestrutura e puro verde. Comida caseira com gostinho da roça. Tudo ao gosto dos clientes. O contato com a natureza, né? Contato com os animais, com as plantas, essa questão da tranquilidade, né? Esse casal escolheu passar o dia em um lugar tranquilo e lavar a alma na cachoeira. Primeira vez que eu venho aqui, gostei bastante, vou voltar com certeza. E cada vez mais pessoas buscam a paz e a tranquilidade junto à natureza. Esse hotel fazenda no Distrito Federal recebe cerca de 150 pessoas por semana, um aumento de 20% nas hospedagens. Quem vem para cá quer sossego, canto de pássaros e distância do corre-corre da cidade. Quer maior contato com a natureza para renovar as energias e ainda com direito à meditação. A gente pensa em aumentar as nossas instalações, construir hospedagens diferenciadas. Uma pesquisa do IBGE apontou que em 2021 o ecoturismo e o turismo de aventura entraram para a lista de motivos de viagens pelo país, com um acréscimo de 5% em relação ao ano anterior. Esses fatores vêm impulsionando o turismo doméstico. O mais importante nesse momento é que a gente fortaleça cada vez mais o turismo interno, mas sem parar também a nossa divulgação no exterior, para atrair cada vez mais o turista estrangeiro ao nosso país. Antes temos ainda um vídeo falando do Palácio do Itamaraty, que fica lá no Rio de Janeiro, que vai passar então por uma revitalização em uma de suas estruturas, que é a ala das cavalariças. Uma obra que vai ser financiada pela empresa Itaipu Binacional e administrada por uma organização sem fins lucrativos. Local onde as antigas carruagens eram abrigadas, a ala de cavalariças do Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, será revitalizada e servirá de exemplo para outras restaurações no centro histórico do estado. As obras serão financiadas pela Itaipu Binacional e administradas pelo Instituto Pedra. O acervo do museu também passará por mudanças, mas essas digitais. Todas as fotos e documentos serão disponibilizados em repositórios na internet. Temos envidado todos os esforços para promover a revitalização do palácio e de seus acervos documentais, iconográficos e mobiliários. Os 3 convênios totalizam 30 milhões de reais investidos na preservação desse valioso conjunto arquitetônico, repito, não apenas do Itamaraty do Rio de Janeiro, mas também do Brasil. O Palácio Itamaraty foi residência do Conde de Itamaraty até 1889 e Palácio Presidencial até 1897, além de sediar o Ministério das Relações Exteriores até 1970. É nesse palácio, no Rio de Janeiro, que estão as origens da República Brasileira, que estão as origens da independência brasileira e, mais uma vez, essa recuperação e essa lição do embaixador Vladimir Moutinho, ela não foi esquecida, ela está presente entre todos nós. O museu foi fundado em 1955 e, com a nova reforma, passa a ocupar 100% das edificações do palácio. Eu quero agradecer as palavras nos enviadas através do WhatsApp por irmãos e amigos. Daqui a pouquinho eu vou falar quais são essas palavras, mas quero agradecer ao Gilberto Lima, ao Aloísio Jatobá, Luiz Jatobá, também ao Savério Zaccanini, também ao Dario Costenaro Pai e outros profissionais como João Batista de Lima César e outros diretores que nos ajudaram a chegar aí há quase 60 anos na área de comunicação, trabalhando sempre com o nosso dom, com as nossas possibilidades de informação, tanto no jornalismo, como no rádio, na TV, como hoje também atuamos através da Super Rádio aos sábados, das 4 às 7 da noite, no Sábado Milionário. E vamos então às palavras enviadas pelo WhatsApp, que nos deixaram bastante comovido e contente. Há pessoas na vida como você, que nos dão força, que precisamos para enfrentar a situação do dia a dia
na vida. Eu olho para você, meu irmão, e tenho orgulho de você. Depois de tantas batalhas enfrentadas, algumas perdidas e outras vencidas, acho um vencedor completo. Está aí de pé e com muita fé. Ninguém derruba, porque Deus é quem o sustenta. Amigo guerreiro, feliz Dia dos Irmãos. A informação, a cultura, o entretenimento, o esporte que marcam presença no ano de 2022 na retrospectiva 2022 do Telebrasil Notícias. A informação na medida certa. Queremos agradecer então a sua audiência em qualquer parte do mundo, aqui no Brasil, também você que nos solicitou essa edição extra do Telebrasil Notícias. Boas festas e um excelente ano novo. Até lá. Edição extra Telebrasil Notícias.